sejam muito bem-vindos à nossa live de lançamento da nova plataforma, do novo ecossistema de medição e análise de vibração por filmagem da RDI, o novo sistema Iris AI One. Então, é muito bom ter essa oportunidade de estar aqui com vocês para a gente mostrar um pouquinho de como que funciona a ferramenta, do que é o sistema, do que é a câmera, quais são as novas ferramentas que a gente tem. Quem teve a oportunidade de estar aqui no nosso encontro de usuários em maio, a gente falou um pouco sobre o que seria a tecnologia, mas naquele momento a gente não tinha ainda a câmera, o equipamento em si para poder fazer a demonstração. E agora sim, agora temos o equipamento aqui, o nosso equipamento chegou, então a gente está organizando essa live exatamente para mostrar para você como que funciona, quais são as novidades, quais são os novos recursos, o que a gente tem de novo para acrescentar na indústria brasileira com o sistema Motion Amplification, agora encontrando ferramentas de inteligência artificial. Muito bom, pessoal. Então, a ideia aqui hoje é falar um pouquinho sobre o que a gente tem de novo, o que o sistema está trazendo de novo, e depois a gente vai fazer uma demonstração para vocês, né? A gente está com um setup aqui bem interessante, com a câmera já conectada para que a gente consiga fazer uma medição ao vivo para vocês, para que a gente mostre como que é feita essa medição, quão fácil é, e para quem já tem o sistema vai ver que o software ele é muito parecido, muito parecido. São poucas as funções diferentes, então quem já utiliza a câmera, as câmeras em MMX, vai conseguir utilizar diretamente a EMEI e vai conseguir usufruir dos recursos a mais que a gente tem com esse sistema, beleza? Então vamos lá, vamos falar do Iris AI One, o novo ecossistema Motion Amplification impulsionado por IA. Bom, para começar eu gosto de fazer meio que uma retrospectiva, né? A RDI é uma empresa americana que surgiu em 2016, comercialmente em 2016. Então lá foi lançada a primeira versão da câmera, né, que é a Iris M, com um software bastante simples. Para vocês terem uma ideia, nem filtragem por frequência era possível ser feito. Então era um sistema bem mais rudimentar. Em 2017 foi quando a gente começou a trazer ela para o Brasil. Então a gente começou lá no início da RDI, né? Nós somos distribuidores da RDI há bastante tempo. E as evoluções elas foram acontecendo sobre a plataforma da Iris M. Então, em 2017, a gente tem o lançamento do pacote Motion Amplification Software com o lançamento do Motion Studio, além do RDI Acquisition e do Motion Amplification. Em 2018, a gente já tem o lançamento dos filtros, então a filtragem de frequência, ela surge exatamente nessa época, aliado ao Motion Studio, então o software que gera os vídeos, os relatórios em vídeo em formato MP4. Em 2019, a gente tem o lançamento da Iris MX, que é a câmera de alta velocidade. Então a M ela é focada em frequências mais baixas e a MX focada em frequências mais altas. Então equipamentos de rotação mais alta ou equipamentos que tenham frequências de falha com valores altos, a gente teve a possibilidade de começar a trabalhar com a MX. Em 2020, a gente tem o lançamento da Iris 100M, né? Ali no meio da pandemia, né? Em março de 2020, que é um momento crítico, a gente teve o lançamento da Iris 100M. A Iris 100M é a câmera de monitoramento contínuo, né? Enquanto a MMX ela é uma câmera de medições periódicas, então você monta o sistema, faz uma medição. A Iris 100M, o objetivo dela é fazer esse monitoramento periódico, contínuo. Então você monta o sistema e ele vai monitorando aí por tempo indeterminado, né? Em 2021, teve o lançamento do sincronização do tacômetro, foi uma grande ferramenta que veio permitir a gente fazer uma medição bem fora do comum com a câmera, né? Além da gente medir partes estáticas, né, de ver o movimento de partes estáticas, com o tacômetro, o sincronismo do tacômetro, a câmera permitiu congelar partes rotativas e amplificar o movimento dessas partes rotativas. Então isso vai permitir que a gente visse movimento amplificado de acoplamentos, de rolamentos, se você tiver visado ali para o rolamento. Então, isso mudou, abriu o range de possibilidade de medição que a gente tem com a câmera. Em 2022, a gente tem o lançamento da Stereo Vision, né, que é uma câmera desenhada para laboratório, para que você possa fazer medições 3D. Então, além de horizontal e vertical, você consegue fazer medições em profundidade. Ainda de 2022 para 2023, a gente tem o lançamento do sistema modal, então, o Model Amplified, que é a possibilidade de você fazer análise modal
utilizando o Motion Amplification, isso também deu uma outra visão e facilitou muito a análise modal, que era uma análise bem complexa de se fazer, porém, utilizando o modo Amplified, ficou muito mais visual, muito mais simples, afinal você está aquisitando todos os pontos simultaneamente, então facilita muito a vida da gente. A gente teve o lançamento dos implementos para o Spot, né, da Boston Dynamics, aquele robozinho que fez muito movimento aí dentro da indústria, nessa parte de inspeção, principalmente de áreas perigosas. A RDI tem um implemento para que você consiga utilizar o Motion Amplification com o Spot. Em 2024, a gente tem um lançamento da Iris Edge, que é a câmera que vai seria a câmera mais próxima de um sistema online de monitoramento. Então, ele é uma câmera autocontida com um processador próprio que faz toda a análise de vários equipamentos simultaneamente, com vários tipos de vídeo, com vários triggers que você pode adicionar. Então, um sistema de monitoramento contínuo para que você faça instalações fixas nos seus equipamentos. Em 2025, a gente tem o lançamento da Iris IS, que é a câmera intrinsecamente segura para utilização com a plataforma da RDI. Então, em locais que você tem áreas classificadas, a câmera Iris CM ou a câmera Iris Edge, ela não era possível ser aplicada porque você ia colocar continuamente uma câmera com um dispositivo que não era intrinsecamente seguro em uma área classificada. A Iris IS, ela resolve isso. Então, ela é uma câmera com certificação intrinsecamente segura para permitir que você instale em ambientes de área classificada. E em 2026 a gente tem um grande lançamento, né? A Iris AI One. Então a Iris AI One é uma nova modelo de hardware e uma nova plataforma de software que foi lançada para a RDI. A RDI, em 2026, ela lança a primeira câmera que foi totalmente desenvolvida e construída pela própria RDI. Ela era uma fabricante de software que fazia aquisição de câmeras de terceiros. Hoje, a RDI ela passou a também fabricar as próprias câmeras. E isso é uma mudança de chave muito forte, porque agora ela pode desenvolver o hardware pensando na aplicação dela e não utilizando um hardware comercial adaptado para o que ela precisa. Então, essa mudança de chave, né, essa possibilidade de criar um hardware específico para a aplicação dela, realmente abriu portas para que novas ferramentas pudessem ser adicionadas, e entre essas novas ferramentas a gente tem aí a inteligência artificial. Então, em termos de impulsionadores de evolução, né, o que sempre impulsionou a RDI para evoluir durante esses 10 anos, né, desde o lançamento da primeira câmera M. Gerenciamento de complexidade, né? Dados eles estão cada vez mais complexos, a quantidade de informação está cada vez mais complexa, então é importante a gente ter ferramentas que simplifiquem essa análise e que permitam que você possa extrair informações desses dados, informações que tragam valor para o analista, para a planta, para a indústria como um todo. Então a ideia da RDI é sempre evoluir em direção a trazer ferramentas que consigam analisar dados cada vez mais complexos, se você pensar em imagem, né, imagens e vídeos, o grau de complexidade que é uma análise dessa, mas de forma simples, né, ferramentas que tragam isso de forma mais simples possível para o analista. E aí vem a facilidade de uso, né? Não adianta você ter uma ferramenta que é maravilhosa, mas se ela for muito complexa de ser utilizada, não faz o menor sentido. Você vai perder muito tempo, você não vai conseguir treinar a equipe para você poder utilizar a ferramenta. Então, é uma das coisas que é um dos pontos de ancoragem que a RDI trabalha, é exatamente essa facilidade de uso. Então, a câmera que, com pouco tempo de treinamento, você já consegue que o seu analista ele consiga utilizar essa ferramenta em campo e trazer com resultados tangíveis, né, com resultados muito sólidos. Então, a interface ela é muito simples, né, ela é muito intuitiva, exatamente para permitir essa facilidade de uso. E junto dessa facilidade de uso, vem a velocidade. A velocidade com que a gente consegue extrair esses resultados. Então, é muito interessante quando a gente começa a fazer essas análises em campo. Em campo mesmo, você já trata os vídeos, em campo mesmo, você já entende quais são as frequências que estão excitando o seu equipamento, onde estão as regiões de flexibilidade, se existe alguma região de movimento relativo de uma folga, por exemplo, você já consegue enxergar facilmente aqui dentro com essa tecnologia. Em campo mesmo, você já consegue fazer ações para testar alguns tipos de intervenção que podem ser utilizados. Então, isso faz com que você tenha muita facilidade, né, em termos de uso e velocidade em termos do retorno. E
A gente sempre utilizando, né, equipamentos com alta capacidade de processamento, comunicação, né, os protocolos de comunicação e a interface física de comunicação sempre foi algo que a RDI investiu muito para garantir que tudo isso pudesse ser feito praticamente em tempo real. Confiança nas decisões, né? Então, confiabilidade depende de medições automatizadas e precisas, né? Então, quanto maior a precisão, maior a automatização aí das configurações e dos resultados, maior a repetibilidade dos seus resultados e mais confiáveis eles são para que você possa tomar as decisões realmente embasadas em dados reais e não acabar por um ponto ou outro você acabar tendo uma decisão enviesada, né? Por exemplo, eu gosto de citar sempre esse caso quando você trabalha com ODS, utilizando acelerômetros, onde você coloca os acelerômetros faz diferença para o resultado final que você tem. Então, a depender da sua escolha de pontos de medição, você pode ter resultados diferentes. Aqui, como todo o equipamento é monitorado, tudo que está no vídeo é medido, você consegue ter você consegue ter essa variável excluída da equação, né? Você está medindo sempre tudo, você não tem que escolher os pontos que você mede. Então, isso já traz essa confiabilidade maior para que você possa tomar decisões com assertividade. Segurança e prevenção de parada, né? Então, segurança a gente é sempre o primeiro lugar, né? Sempre é um valor dentro da RDI. Então, o fato de você utilizar um sensor, que é um sensor sem contato, que você fica à distância para você poder fazer as medições, isso já tira a exposição do analista de partes rotativas, de trabalho em altura, de superfícies quentes. Então, isso já traz uma segurança muito maior. Você consegue fazer à distância vídeos que, para se fazer uma medição com acelerômetro, você teria que estar fisicamente ali do lado da máquina, colocando o sensor para você poder ter esse resultado. E prevenção de paradas aí é um clichê, né, quando se faz propaganda de manutenção preditiva, né? A ideia é você ter uma ferramenta que consiga te prever, detectar o seu defeito e que você possa intervir no seu defeito antes que ele gere realmente uma falha dentro do seu equipamento. E preparação estratégica para o futuro. A RDI ela sempre pensa para o futuro. Você pensar em 2016, ela lançou a Iris-M, que é um hardware que está sendo utilizado até hoje, e a quantidade de ferramentas novas que foi lançada foi assim, algo inimaginável para quando a gente estava lá em 2016. Então ela extraiu ali até a última gota da plataforma de hardware. Essa mudança que está tendo agora da plataforma de hardware é exatamente para habilitar agora a plataforma Motion Amplification, o sistema da RDI, para essa nova geração impulsionada por inteligência artificial. Então agora ela está criando a base de hardware para poder gerar as ferramentas de inteligência artificial. Aqui a gente vai mostrar duas ferramentas que já vêm com essa câmera, que utilizam inteligência artificial para poder fazer esse monitoramento, mas elas são as duas primeiras, tem muitas por vir. O roadmap é assim, gigantesco realmente que a gente tem em relação ao desenvolvimento para ferramentas de inteligência artificial. Então isso é bem interessante, isso é bem empolgante saber que tem muita coisa por vir ainda agora sendo possibilitado, né, tendo a possibilidade de fazer isso, uma vez que a gente tem hardware compatível e hardware que suporta esse processamento que a gente precisa para poder trazer essas ferramentas de inteligência artificial. Então, vamos falar da Iris AI One. Inteligência e integração. O nome AI One tem até uma curiosidade, né? O AI One, ele tem duas conotações em inglês. Ele vem de uma contração aí do all-in-one, então do tudo em um, né? Tradução livre aqui, porque ele substitui duas câmeras em uma só. Então, antes, na plataforma anterior, a gente tem a M e a gente tem a MX. A M para baixas frequências, a MX para medição de altas frequências. Agora, uma câmera só faz os dois. A gente não tem mais essa figura de duas câmeras separadas para poder fazer esses dois monitoramentos, né? E um sensoriamento expandido. Agora, a gente tem a possibilidade de utilizar um acelerômetro wireless junto com a câmera. Então, para que você faça uma peneira inicial, né, um screening inicial para detectar quais são as frequências que estão presentes no seu sistema, para que você possa configurar a câmera de forma correta, agora a gente tem um sensor wireless que a gente pode colocar lá no nosso equipamento, num ponto específico, fazer um monitoramento de vibração por ele e determinar quais são as frequências predominantes, as frequências mais energéticas no meu sistema, para que eu possa escolher quais delas que eu vou configurar a minha câmera para poder fazer a medição. Então ficou muito mais simples agora utilizando o acelerômetro. Então é uma plataforma que vem para expandir
a capacidade do sistema. E a segunda vertente que a gente tem do nome AI One, que eu acho que aqui no Brasil é o que o pessoal vai associar mais, né? É o AI de Artificial Intelligence, né? De inteligência artificial. Ela é a câmera da RDI que permite o uso de inteligência artificial. Como eu falei, a gente foi lançada com 2 ferramentas já nativas de inteligência artificial que utilizam algoritmos de inteligência artificial e a gente vai ter outras ferramentas que vão sendo adicionadas ao longo do tempo. Então, por ser de AI, né? The AI One. Então, é aquela que tem inteligência artificial. Então, essas são as 2 explicações para o nome, né? A RDI pegou esses 2 conceitos e trouxe esse novo nome para a plataforma AI One. E aí, para a plataforma, a gente tem uma nova câmera, né? Para aqueles que já têm a câmera MX, vocês vão sentir alguma similaridade em termos de carcaça. Mas a similaridade acaba ficando somente na carcaça, né? Ela é um sistema completamente novo, é um hardware totalmente novo, diferente internamente, bem diferente da MX. E em termos de lente também é muito diferente, né? Esse é um ponto interessante. Essas lentes novas, elas têm uma abertura de f sobre 0,95, né? Se vocês pegarem as outras lentes, as lentes da plataforma anterior, elas são f sobre 1,4. Então, o grau de abertura, né, o diâmetro da abertura da lente é bem maior, a gente tem um diâmetro da lente muito maior e a gente tem um sensor maior. Então, tudo isso combinado vai fazer o quê? A gente vai ter muito mais luz entrando, e muito mais luz, eu estou falando em 8 vezes mais iluminação, entrando para a captação do sensor, e um campo de visão maior com uma resolução maior. Então, para a mesma taxa de amostragem, a gente consegue uma resolução maior nessa nova câmera Iris E-meio. Então, só para vocês terem uma noção de comparação, né? Essa aqui é a lente de 10mm da E-meio, então ela tem um diâmetro bem mais significativo, e essa aqui é a lente de 6mm, que seria a equivalente da M. Então essa é o diâmetro. Imagina aqui que a entrada de luz, a gente vê lá no treinamento, né? A entrada de luz ela é proporcional à área de abertura da lente. Então olha a diferença que a gente tem aqui em termos de quantidade de luz que está entrando no sensor, né, que está chegando no sensor. Então, mesmo para ambientes com pouca iluminação, a gente consegue resultados muito melhores. Tanto é que o sistema da câmera hoje, ele vem com padrão com holofotes muito menores, né? Então ele vem com esses holofotes, essas floodlights, são muito mais fáceis de ser utilizadas, né, com bateria também, que permitem um posicionamento muito mais simples. É claro, se vocês tiverem interesse, vocês conseguem fazer a aquisição dos outros holofotes maiores também. Mas vocês vão ver que vocês não vão sentir tanta necessidade de utilizar esses outros holofotes, porque a quantidade de luz que entra agora na câmera é muito superior. Então, realmente mudou bastante aí o nosso dia a dia. Então, hoje o sistema ele vem com 3 lentes diferentes, né, de 10,5, de 25 e de 50, que vai cumprir a função que as outras lentes cumpriam na M. Outra coisa bem interessante, comunicação. Lembra que na M o gargalo era a comunicação USB 3.0, né, aquela tipo A? Agora, o sistema ele tem a comunicação Thunderbolt. Thunderbolt ele é um protocolo de comunicação, né, de alta velocidade que roda na camada física aí do USB-C, desses computadores mais novos, e permite que você tenha velocidades de transferência de dados muito elevadas. A gente fez até alguns testes depois que a gente recebeu essa câmera aqui. A gente consegue transferir vídeos de 5 GB em menos de 5 segundos. É algo realmente impressionante o que a gente consegue com essa tecnologia de transferência de dados. Então ficou muito mais fácil, muito mais rápido a gente conseguir ter praticamente em tempo real esses vídeos no computador para a gente fazer o tratamento. E, inclusive, essa câmera aqui, uma das coisas que ela permite, ela tem um processamento na câmera. Então, ela permite fazer o modo ao vivo, por exemplo, que a gente só conseguia fazer com a MX, não conseguia fazer, nela. Porque ela, localmente, ela processa o dado e já manda o vídeo já processado para a gente. Então, a gente tem de volta a possibilidade de utilizar o modo ao vivo com essa câmera. Velocidade, como eu comentei, a gente consegue usar, ela vai substituir a MMX, então ela herda a velocidade que a MX conseguia chegar, né? A MX ela chegava até 29 mil quadros por segundo em termos de frame rate. Então essa câmera agora também vai trabalhar com essa taxa de amostragem, beleza? E como eu comentei,
é uma arquitetura escalável, então tem muita coisa por vir. Esses são os primeiros recursos que estão sendo lançados. Nas atualizações, nas próximas atualizações de software, a gente vai ter muita coisa nova para poder explorar nessa área de inteligência artificial. Na inteligência artificial hoje, toda semana, todo dia que você abre algum noticiário, você vê alguma informação nova de inteligência artificial. E é isso que a gente vai ver aqui agora, a partir de agora, com essa plataforma Iris AI One. Beleza? Então, resumindo a comparação aqui da câmera EMEI, e isso é uma confusão que às vezes o pessoal faz. Iris AI One é a plataforma, o ecossistema de inteligência artificial encontrando o Motion Amplification. A câmera dentro desse pacote é a Iris EMEI, é a Iris MA. Então a gente tinha a Iris M, a gente tinha a Iris MX, agora a gente tem a Iris MA. É ela que vai ser o hardware base para toda essa nova plataforma. Então, resumindo aqui, o que a gente tem de além na EMEI em relação à M? A gente vai ter vibração em alta frequência, a gente vai ter essa possibilidade de trabalhar em alta frequência com a mesma câmera. A gente vai ter ferramentas automáticas de geração de relatório. Então, o software ele vem com algumas ferramentas já para geração de GIFs animados, para você poder gerar um relatório em Word, por exemplo, e mandar um relatório em Word com um GIF animado, tudo isso feito de forma automática. A assistência por inteligência artificial para identificação de ativos, que é o TrueSight ID, a gente já vai falar sobre ele, e a análise automática de limites de alarme para ativos, que é o TrueSight Limit também, que são as duas ferramentas de inteligência artificial que já acompanham a câmera. Além disso, a gente vai ter um campo de visão bem maior, então, para a mesma lente que você estiver usando na EMEI e na M, a gente vai ter um campo de visão muito mais aberto. A mesma lente em termos de distância focal, porque as lentes elas não são intercambiáveis, né? A lente da EMEI ela é bem maior. A gente vai ter também a transferência via Thunderbolt, né? Então, o Thunderbolt ele é muito superior em termos de transferência de dados. Nem se compara ao que a gente tinha antes com apenas o USB 3.0 utilizando a câmera M. Então, é muita coisa interessante nova que a gente tem para explorar e não vamos perder mais tempo, né? Vamos falar um pouquinho agora dos TrueSights e já vamos entrar direto na utilização da câmera para vocês verem ela em ação. Então, dentro do pacote Iris AI One, eu tenho os módulos. Os módulos são os TrueSights que são opcionais que eu tenho dentro do pacote. Alguns opcionais, né? Alguns módulos, eles já vêm no pacote standard e outros são adicionais. Você pode adicionar ele no pacote standard. Então, por exemplo, o TrueSight ID e o Limit, eles são padrão. No pacote padrão, você já recebe os dois. Então, o ID ele é um algoritmo de inteligência artificial que identifica no vídeo ativos específicos e cria objetos. Então, a gente já vai ver isso em funcionamento aqui. E, uma vez criados esses objetos, o TrueSight Limit ele permite que você faça uma avaliação de vibração dentro daquele objeto. Então, você define limites de alarme e ele vai fazer essa avaliação, se dentro daquele objeto o limite de alarme ele foi superado ou não. Então, se a condição está verde, se está amarela ou se está vermelha. Ele vai plotar isso de forma gráfica para a gente. Depois, a gente tem o TrueSight Model, que é o modo Amplified nessa nova plataforma. Então, essa câmera, ela permite você usar a análise modal. Então, para quem já tem a análise modal, você consegue adicionar, você pode utilizar, na verdade, diretamente com essa nova câmera. E para quem tem interesse de trabalhar com a análise modal, você consegue também ter ela como opcional. O TrueSight Rotate era o antigo tacômetro, né, que agora virou o módulo Rotate. Então, também, quem já tinha o módulo Rotate consegue utilizar o módulo Rotate aqui direto, o tacômetro aqui direto, ou então você pode adicionar no seu pacote básico. O High Speed, ele também é um módulo adicional, então é a mesma câmera, mas você tem um módulo adicional que você instala na câmera para que você consiga fazer essa medição de alta frequência. Então, você tem um modo standard que vai trabalhar com as frequências que você trabalharia com o AM, que vai estar ali na resolução máxima 120 fps, ou você pode destravar o módulo High Speed, você pode adicionar o módulo High Speed, e aí com o módulo High Speed você consegue chegar até 29 mil quadros por segundo na resolução reduzida. E a gente tem o TrueSight Accel também, então a gente tem um acelerômetro wireless que pode ser adicionado ao seu módulo standard. O que é interessante?
Uma vez que você tem seu módulo standard, você pode adicionar posteriormente. Então, tem alguns usuários aqui no Brasil que estão começando dessa forma. Aí a gente está com o módulo standard e a gente vai vendo as necessidades, e à medida que a gente vai tendo necessidade, a gente vai adicionando outros módulos. Então, isso que é o interessante de modularizar o software, né? Então, você consegue pegar, às vezes começa com um módulo mais standard, um módulo com menos funções, e à medida que você vai vendo necessidade, que a própria tecnologia vai provando o seu valor, você consegue ir adicionando esses módulos em sequência. Beleza? Mas agora sim, sem mais delongas, vamos falar sobre o sistema, né? Então, deixa eu tirar aqui. Agora nós vamos falar sobre a câmera. Então, deixa eu levantar aqui e mostrar para vocês. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a câmera com o processador integrado. A gente tem a lente. Então, essa lente aqui é a de 25. Eu mostrei para vocês aqui a lente de 10,5, né? Então, são as lentes intercambiáveis. A rosca dela é diferente, né? Vou até abrir aqui para mostrar para vocês a rosca. Já é uma rosca diferente da rosca, o diâmetro é bem maior. Como eu comentei, essa entrada de luz aqui é bem diferenciada em relação ao que a gente tinha na M. Ela é alimentada por bateria ou diretamente por uma fonte ligada na tensão AC. Então, você tem essas duas opções de alimentação. No caso aqui, a gente está usando diretamente a bateria. Do outro lado aqui, a gente tem as conexões. Então, a gente tem a parte da câmera, a parte do processador. Aqui a gente liga a bateria diretamente na câmera. Então, essa bateria você pode intercambiar, você pode levar 2, 3 baterias para o campo, para você não correr risco de ficar sem bateria, mas mesmo se estiver sem bateria, você consegue ligar a fonte. E aqui tem a conexão Thunderbolt. Você pode ligar a câmera no computador tanto pela conexão Thunderbolt, pela conexão de rede também. Existem essas duas possibilidades. Então, a conexão é bem simples. Você utiliza bateria, conectou na câmera, a câmera conectou no computador, e aí é fazer ajuste de enquadramento, fazer ajuste de foco e fazer ajuste de abertura de lente. Uma vez feito isso, a gente tem o mesmo procedimento que a gente tem com a Iris M. Então vamos para o nosso vídeo aqui, vamos gravar nosso primeiro vídeo, depois deixa eu abrir aqui o software, e aí eu consigo fazer todo o processo com vocês aqui de ponta a ponta. Então, para vocês verem, o mesmo software, Motion Studio, a gente abriu aqui diretamente o Motion Amplification, perdão, o RDI Acquisition pelo Motion Studio, e a partir disso a gente faz as configurações. Então, só para mostrar para vocês, vou começar resetando ela aqui, trazendo ela para a resolução máxima, para vocês verem o campo de visão. Então, colocando aqui em 120 quadros, que é o padrão que a gente usa lá na M, com a resolução máxima, eu vou abrir aqui toda a abertura da lente para vocês terem uma noção de quanta luz que está entrando para dentro do sistema, para dentro do sensor da câmera. Então, agora vocês estão vendo minha tela aqui. O que eu comentei, eu deixei a abertura no máximo, deixei o brilho aqui no máximo e eu vou tirar o ganho para vocês terem uma noção da quantidade de luz que está entrando ali, que está chegando no sensor. Eu só estou com uma luz aqui no estúdio que está virada aqui para mim para me iluminar. A gente está com o resto do estúdio escuro e o local que esse equipamento está é um local mais escuro. Se a gente trabalhasse com a M, a gente teria que colocar luzes adicionais aqui. Como a gente está agora com a MA, a gente vai ter que fechar a abertura da lente para deixar ela mais escura para que a gente consiga dessaturar os pixels. Então eu vou começar dessa forma, eu vou fechando aqui a lente para a gente ter uma iluminação mais adequada. Então aqui está legal. Então agora eu fechar a lente. Bom, em termos de configuração, a configuração é exatamente igual a que a gente teria na M. Então eu vou colocar qual a distância que eu tenho para o objeto, qual é a minha lente. Como eu falei com vocês, eu estou na lente de 25. Agora, a distância para o objeto, a gente tem um detalhe bem legal, uma função nova aqui. Essa distância para o objeto agora, ela pode ser calculada utilizando aqui esse menu Locations automaticamente. A gente não precisa mais dar treino a laser para fazer isso. O que a gente precisa? Desses alvos com o logo da RDI. Esses alvos eles não são qualquer alvos. Eles vêm com o sistema, com a câmera, e eles são de um tamanho conhecido já pela RDI, programado pelo software. Então, uma vez que você coloca o valor correto da lente que você está usando e você seleciona ele aqui no vídeo,
ele já vai fazer o cálculo para você de qual é a distância. Então, deixa eu só roubar aqui e botar uma distância diferente, só para que vocês vejam o cálculo acontecendo. O pessoal já tinha medido aqui no teste que a gente fez com a Treina Laser, já tinha colocado aquele valor. Então, aqui agora eu vou, seleciono aqui o meu alvo, dou um OK, e aí ele calculou 1,32. O pessoal tinha medido 1,3 aqui com a Treina Laser. Então, ele é bem preciso para a gente conseguir fazer essas medições. Então, assim, em vídeos, às vezes a gente precisava fazer vários locations, colocar vários pins. Aqui agora a gente pega essas etiquetas calibradas e a gente coloca em vários pontos. E aí o sistema ele vai calculando essas distâncias para a gente, vai ficando muito mais fácil para a gente calcular a distância. Então aqui, ó, a distância está calculada, então já é uma coisa a menos para a gente fazer. Mas, lembrando, o sistema ele vem com a Treina Laser. Então, você comprando a câmera do zero, você vai receber a Treina Laser para você poder fazer as medições. A depender da distância, né, se estiver muito longe, distância de 15, 20 metros, nem sempre você vai conseguir ver esses alvos, mas eles vão estar lá. Se você conseguir ver, você vai conseguir fazer essas medições. Beleza? Bom, em termos de frequência, aqui eu usei o padrão, né, 120. Esse meu esmeril aqui, ele é um motor de 2 polos, ele trabalha então muito próximo ali de 3.600 RPM. 3.600 RPM são 60 Hz. 60 Hz, pela nossa referência lá do treinamento, né, é solicitado que você use um frame rate de pelo menos 2,5 vezes a sua frequência máxima de interesse. Então, 2,5 vezes 60, a gente vai ter 150 Hz ou 150 FPS, que é o que a gente tem que pôr aqui, que seria o mínimo que a gente colocaria. Então, 150 FPS. Essa que seria uma configuração ideal para a gente poder fazer a nossa análise. Lembrando que é sempre a gente define primeiro o frame rate para depois ajustar a iluminação. Eu fiz o contrário aqui, fechei um pouco a lente só para a gente ter um contraste um pouco melhor. Mas primeiro você sempre define o frame rate, que é o principal que você tem no vídeo, para depois fazer o ajuste de iluminação. Mas aí a gente tem um recurso interessante, que é o acelerômetro. Como que o acelerômetro vai ajudar a gente? Você vai utilizar o acelerômetro para poder fazer coletas de vibração em alguns pontos da estrutura. E com essas coletas, você consegue, por exemplo, determinar. Se for uma estrutura que você já sabe qual é a frequência, a gente só usa o 2,5. Mas se é uma estrutura que você ainda não sabe qual é a frequência de interesse, o acelerômetro ele vai casar muito bem para permitir que você faça essa primeira avaliação de vibração e entenda quais são as frequências que estão presentes na sua máquina para que você faça a coleta, o ajuste de coleta adequado. E aí você consiga fazer a análise. Então, o sensor ele tem base magnética, é um sensor triaxial. Ele é um sensor para Bluetooth, que é conectado diretamente ao sistema. Então, eu vou colocar ele aqui no equipamento para que a gente possa fazer uma primeira medição. Então, deixa eu ligar aqui o motor. E para fazer essa medição, é só clicar aqui no símbolo da forma de onda aqui em cima. Ele vai conectar o sensor. O sensor, para economia de bateria, ele fica desconectado, ele só conecta na hora de medir, depois ele desconecta novamente. Então ele vai fazer a conexão com o acelerômetro e logo em seguida a gente vai fazer a aquisição de dados. E aí eu tenho um espectro. Então no meu espectro Z aqui, a direção vertical dele ele é um sensor triaxial. Você consegue ter forma de onda e espectro. Aqui no software de aquisição, a gente trabalha só com ele em aceleração, unidade de aceleração. Depois que a gente salva esse dado e passa lá para o Motion Amplification, a gente consegue converter ele para velocidade ou para deslocamento, para que a gente faça comparações mais próximas com unidades que a gente usa na própria câmera. Mas como uma avaliação inicial aqui, ele vai funcionar. Então a gente tem aqui 1 vez e 2 vezes a rotação na direção Z e algumas frequências mais altas, aqui em torno de 500 e 1000 volts. Aqui são todos os harmônicos da rotação. Essa fixação, essa base do esmeril, são ventosas. Então, essas ventosas elas se deformam, é quase como se você tivesse uma conexão folgada. Né? Essa que é o movimento que a gente vai ver daqui a pouco que esse equipamento está fazendo. Então, aqui eu faço minha aquisição, eu posso vir aqui em Attach Data, e ele salvou o dado junto com o vídeo. Então agora já está amarrado com o vídeo esses dados, né? Se for lá no Motion Studio, você já vai conseguir ver dentro do Measurement Location, você já vai conseguir ver essas medições salvas. Então vamos voltar aqui.
Então, tem que salvar o vídeo primeiro para depois aparecer lá. Ele vai aparecer lá. Bom, a gente viu que tem alguns harmônicos. Então, vamos pegar... Eu vou fazer uma configuração para pegar pelo menos o segundo harmônico da rotação. O segundo harmônico da rotação são 120 Hz. 120 vezes 2,5, a gente está falando de 300 FPS. Então, eu preciso de, no mínimo, aqui 300 FPS para poder fazer essa medição. Aqui, ó, o máximo foi 253. Então, eu vou ter que cortar um pouco o vídeo aqui para conseguir chegar lá, chegar nos 300. Beleza. Aqui eu consegui até muito, bem mais, né? Eu cortei até demais aqui. Você vê que, primeiro, a gente está usando FPS altos, deixa eu botar 350, e mesmo assim a gente não está precisando de nem ganho aqui a gente está colocando no vídeo. Então, a entrada de luz é realmente um diferencial muito grande desse sistema em relação ao sistema anterior, né? Você consegue trabalhar com frame rates mais altos, que a gente sabe quanto maior o frame rate, menor o tempo de exposição à luz que a gente tem disponível e mais escuro que o vídeo vai ficar. E aqui a gente consegue ver muito bem isso, tá? O vídeo vai escurecendo, porém ele escurece ainda deixando uma grande quantidade de luz entrando no sensor. E olha, lembra que a gente está com a abertura mais fechada, a gente não está com a abertura totalmente aberta. Então tem espaço para clarear mais o vídeo sem a gente precisar usar ganho. Então, uma vez que a gente fez essa configuração, a gente pode fazer a filmagem, né? Vamos aproveitar que o sistema já está ligado para a gente fazer a filmagem. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, vocês veem que não tem o botão vermelho, né? O pessoal que trabalha com a AM pode estranhar aqui que não tem o botão vermelho. O primeiro botão que a gente aperta aqui é um botão que vai desligar o cooler interno da câmera para evitar que a vibração do cooler interfira na medição. Então, a gente desliga primeiro o cooler interno e aí sim vai aparecer o botão vermelho para a gente poder fazer a medição. Agora sim. Então, aperta o botão vermelho, ele faz a medição e faz o download da medição. Então, praticamente instantâneo aí. A gente quase não consegue acompanhar. Então, uma vez feito, eu já posso ir direto para o Motion Amplification. Mas eu prometi para vocês que a gente pode fazer também uma amplificação ao vivo com esse sistema. Como que funciona a amplificação ao vivo? Da mesma forma que funciona lá para a Iris M. Então, você vem aqui no botão de amplificação, você ativa a amplificação ao vivo, e em tempo real você vai conseguir enxergar. Então ele já para o ventilador interno e já abre a amplificação ao vivo. Então eu consigo aqui, ó, usar minha amplificação do vídeo, desacelerar meu vídeo. Aqui eu tenho que ir mudando a taxa de amostragem até chegar numa razoável para enxergar o movimento de forma mais suave. Então eu consigo usar ao vivo e consigo fazer a filmagem tudo com essa câmera. Então se você quer fazer um escaneamento inicial para saber onde que está o maior nível de vibração, você já consegue fazer utilizando a câmera EMEI, independente da frequência que você está usando, né? Mesmo que seja uma frequência alta, que a MX antes não permitia, agora você vai conseguir fazer. Então vamos desligar aqui nosso modo EMEI ao vivo. Vamos desligar o nosso motor aqui para não ter muito ruído aqui na nossa live. E vamos dar uma olhada nos vídeos. Voltar aqui no Motion Monitor. Tá vendo que agora eu salvei o vídeo, salvou também as formas de onda? Elas já estão aqui, forma de onda e espectro do acelerômetro. Elas já estão aqui para a gente poder fazer a análise. Então aqui agora eu vou abrir o vídeo que a gente acabou de filmar. E nele, a gente vai conseguir fazer a análise da mesma forma que a gente fazia lá no sistema da M e da MX. Então, eu consigo aqui abrir uma região de interesse, eu vou conseguir ver o espectro, então aqui eu vejo bem definido. Eu coloquei 350 FPS, então são 175 Hz aqui a frequência máxima. Uma vez, duas vezes eu consigo ver claramente. Ah, mas e os espectros lá do acelerômetro? Eles estão aqui, ó. A gente vem pelo lado esquerdo aqui, vai ter o Navigation, a gente acha o Measurement Location e eu tenho aqui os espectros, ó. Eu consigo adicionar os 3 espectros. Aqui, o padrão meu de análise com Motion Amplification está velocidade, então ele já assume diretamente velocidade. Tá vendo que em velocidade a gente não consegue ver aquele ruído mais alto que aparecia aqui em aceleração. Então, por isso que na câmera a gente não vê tantas frequências, né, aqui para frente, como tem aqui no acelerômetro. Mas aqui eu já consigo ver, ó, realmente o dominante aqui é uma vez a rotação aqui ficou ali em torno dos 57 Hz, né? A gente pode aqui mais ou menos 57 Hz é a rotação desse motor. E aqui com a câmera a gente pegou até um pouco melhor. A resolução aqui do espectro da câmera é bem melhor do que a resolução aqui do espectro do acelerômetro. Por isso que com a câmera a gente conseguiu uma resolução melhor aqui para identificar o 59.7.
Então aqui eu posso fazer o meu filtro HDR, por exemplo, para poder analisar o meu movimento. Então eu consigo vir aqui, fazer a filtragem de HDR e ter aquele vídeo com aquela qualidade de YouTube, aquela qualidade que o pessoal posta no LinkedIn, né, para poder impressionar. Então é um vídeo que fica bem limpo de ruído e a gente vai conseguir fazer grandes amplificações e ver movimentos com grande facilidade, né? Vai processar e aí temos o nosso vídeo filtrado. É o que eu consigo. Esse motor ele está vibrando tanto que a gente não precisa nem amplificar muito, né? A gente pode amplificar até menos, senão distorce até muito o movimento. Mas aqui claramente a gente consegue ver o movimento. O motor ele vai sambando, que a gente tem dois discos, esses discos eles estão desbalanceados, né? Então você tem dois vetores de força desbalanceados que vão gerando esse binário de forças que torce toda a estrutura. E aí o pé desse motor ele acaba fazendo esse movimento aqui de meio que seria uma flexão, uma torção, dependendo do eixo que você está analisando. Então a gente consegue ver claramente isso acontecer. Então, mais uma facilidade que a gente tem, porque quem já utiliza as ferramentas de MMX vão conseguir usar diretamente. Assim, não tem segredo para a gente usar a EMEI. A EMEI é só um hardware muito mais potente, mas que para quem já utiliza o MMX vai conseguir usar diretamente o EMEI sem dor de cabeça, né? Com muita facilidade. E aí, eu falei para vocês que a gente tinha duas ferramentas que são o TrueSight ID e o TrueSight Limit, que são ferramentas de inteligência artificial. Aqui, hoje, como standard, o TrueSight ID ele faz a identificação de motores, de bombas e de tubulações. Então, como o nosso esmeril aqui não é nenhum dos três, eu já tenho um vídeo aqui de uma bomba, de um motor de uma bomba, para facilitar a demonstração para vocês do TrueSight ID. Então, a gente vai conseguir utilizar de forma mais efetiva essa ferramenta. O TrueSight ID, ele funciona com esse Define Objects, essa ferramenta Define Objects. Quando eu clico nela, o sistema ele já calcula para mim aqui e já gera esses objetos na sua cena. Então, o que ele vai fazer? Ele usa visão computacional para reconhecer objetos dentro do seu vídeo. Então, ele reconhece o motor, ele reconhece um formato de bomba, ele vai reconhecer uma tubulação quando você filma a tubulação inteira, né? Que a gente só tem os flanges, por isso que ele não pegou o flange da tubulação ali. Ele reconhece esse objeto e cria, e meio que agrupa isso, criando esse objeto. Qual que é a vantagem da gente trabalhar com objeto? O objeto, ele é um grupo de pontos, né, de pixels da imagem que vão receber distâncias semelhantes. Então aqui, por exemplo, nosso motor 1, ele está com 1,6 metros de distância. A nossa bomba, que é o objeto 2, ele está com 2 metros de distância. Toda vez que eu for abrir uma região de interesse naquele objeto, ele já vai associar a distância daquela região de interesse àquele objeto. Então, eu não preciso ficar criando várias regiões de interesse e toda vez que eu criar essa região de interesse, eu vou lá manualmente e associo ela a algum location específico, alguma distância específica. Tudo que eu criar aqui dentro já vai direto para essa distância. Então, se eu crio uma região de interesse aqui no motor, eu já vou associar diretamente a distância do motor. Então, isso facilita na hora de fazer a análise e garante muitas vezes que a gente faça a análise de forma correta, porque eu já vi acontecer muito. Assim, às vezes a pessoa, na hora de fazer a medição, ele até marca as distâncias. Só que na hora de fazer a análise, naquele ímpeto de entender o que está acontecendo, de quais são as frequências, de entender quais são as amplitudes de vibração, a pessoa acaba esquecendo de manualmente ir associando aquela região de interesse àquela distância específica. Aqui a gente resolve esse problema com esse ID. Então ele já faz essa definição automática para a gente, evitando erros por causa dessa falta de associação. Então é um recurso bem interessante para permitir que esse problema já não seja mais um problema, né? Esse problema já está resolvido para a gente. Só que ele vai além. Esse objeto ele também vai ser usado para poder fazer a avaliação automática dos limites de vibração. Aí a gente tem o TrueSight Limit, que é a segunda ferramenta de IA que a gente tem hoje rodando dentro da plataforma. Esse TrueSight Limit, ele permite que uma vez que você... Deixa eu até apagar as regiões de interesse aqui para poder editar os dados. O TrueSight Limit vai permitir que a gente consiga fazer a avaliação de vibração individualmente para cada objeto. Então, quando eu clico aqui no motor, eu ativo o motor,
ele já reconheceu aqui o tipo do ativo, que é o motor. Ele reconheceu a velocidade, então se você não tiver colocado a velocidade na hora de fazer a coleta, você pode entrar manualmente aqui. Por exemplo, eu fiz uma medição em que eu sei qual é uma vez a RPM. Eu pego esse valor e entro aqui. Eu falo qual é o tipo de mancal que ele está trabalhando, se é um mancal de rolamento ou mancal de deslizamento, e vou te falar qual é a categoria de vibração. O que é essa categoria de vibração? É qual que seria um nível de vibração aceitável para esse motor, ou bomba ou tubulação. Se é um nível de vibração moderado, ou se não, esse é um equipamento que tem que rodar com um nível de vibração mais restrito, então um nível mais smooth, que é esse primeiro aqui. Ou não, ele trabalha já no nível mais severo de vibração, então você dá uma liberdade maior, uma amplitude maior de vibração para ele poder trabalhar. E baseado nessas informações, por exemplo, se eu colocar aqui smooth, esses equipamentos ele trabalham de forma suave. Ele calcula para mim qual que seriam os níveis de vibração aceitáveis, baseados em algumas normas que estão internamente programadas aqui e em algum próprio conhecimento da RDI na área de vibração. Então ele te dá essa sugestão. Lembrando, esses valores são sugestões. Você pode vir aqui e editar e colocar o valor que você quiser. Eu quero 6, por exemplo, aqui. Então eu consigo editar qual o valor que eu vou utilizar. Então 4,5 e 6, por exemplo. E aí para a bomba, ele já reconheceu que é bomba. Vamos pedir para ele calcular aqui também com o smooth 4,5 e 6. Então vamos usar aqui 4,5 e 6 para fazer essa avaliação. 4,5 e 6. Então, eu dando OK, ele vai fazer essa avaliação e eu vou pedir para ele mostrar para a gente os resultados. Então, aqui ele vai fazer o cálculo de vibração internamente dentro dos objetos e vai mostrar para a gente, ó, para esses dois objetos está em vermelho. Então, o nível de vibração deles está ultrapassando o nível de falha. Então, você tem esse padrão para você definir. E aí você pode escolher, inclusive, ó, se você quer fazer essa análise baseado no seu espectro ou na sua forma de onda também. Ó. Você pode pegar pelo máximo, pico máximo de forma de onda ou pelo nível global de espectro, né? Então aqui, ó, ficou vermelho. Vamos alterar os valores. Então eu coloquei que esse equipamento é um equipamento que roda suave, né? Que seria o mais restrito, uma zona mais restrita. Vamos colocar aqui uma categoria moderada para ele, ó, moderate. Então calcular para o motor e aqui para a bomba vamos colocar um moderate também aqui. Moderate. Ok, vamos pedir para fazer o cálculo. Ele vai calcular de novo os alarmes e vai mostrar para a gente, ó, já ficou em alerta. Então, mesmo com moderado, a vibração que a gente está tendo aqui é uma vibração em alerta. Né? Não seria uma falha ainda, mas já seria uma vibração em alerta. Aí você pode parar para pensar aí, poxa, mas por que você está fazendo uma ferramenta de inteligência artificial para medir um motor e uma bomba? É só abrir uma região de interesse nesse motor, só abrir uma região de interesse aqui nessa bomba, que a gente já consegue ver o nível de vibração. Para esse vídeo aqui, realmente seria simples. Mas imagina que você tem um grande feixe de tubulações, muitas bombas no mesmo vídeo, muitos motores no mesmo vídeo, e você quer já ter um apanhado geral de como é que está a situação de cada um deles para você focar. Ah, eu não quero fazer um vídeo aqui grande com uma cacetada de tubulação, com um bocado de bomba, com um bocado de motor, e ter que abrir um por um para poder fazer uma avaliação, ou usar um motion map aqui para poder ver quais são as frequências e quais são as amplitudes que a gente tem. Não, eu preciso de uma análise mais rápida para entender onde que está meu problema. Aí que a gente extrai o real valor dessa ferramenta. Porque ela vai identificar todos os ativos que a gente tem, sendo motor, bomba e tubulação, a gente identifica esses ativos e ele já faz essa classificação. Então você define qual é o nível de vibração e ele vai te indicar, ó, quem está acima do amarelo, que está acima do alarme, do alerta, tal e tal trecho da tubulação. Quem está acima da falha é tal e tal trecho da tubulação. Então você já consegue concentrar, você vai muito mais focado no seu objetivo ali de identificar o problema e trabalhar, gastar seu tempo em cima do problema e não na busca de onde está esse possível problema, né? Então a gente foca muito mais rápido. Então, assim, para um caso simples desse aqui, é um trabalho meio redundante, mas se você tem muito ativo, muita tubulação, principalmente tubulação, né? Hoje, de longe, a maior quantidade a maior quantidade de análises que a gente pode fazer em um tempo curto é tubulação. Para mim, sinceramente, é uma das maiores aplicações que a gente tem desse sistema.
E com essas ferramentas de inteligência artificial, a gente consegue acelerar e acelerar bastante esse tempo de análise e o resultado que a gente vai ter. Então, é muito mais fácil a gente trabalhar dessa forma com essas ferramentas. E se você tem a câmera Iris M ou MX e se interessou pela MA e pela sua nova plataforma Iris AI One, eu tenho uma notícia muito boa para vocês. A RDI ela está com um programa de troca facilitado para que você consiga fazer o upgrade da sua câmera MMX, faça a troca da sua câmera M e MX para a câmera nova. Então, se você quer saber dessas condições, peça uma proposta, entre em contato com a gente, porque você não vai se arrepender. Beleza, pessoal? Então, meu muito obrigado a todos vocês por ter ficado essa hora aqui comigo, né, de ter batido esse papo, mostrado esse sistema novo para vocês. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, no LinkedIn, no YouTube, no LinkedIn, no YouTube e no Instagram. A gente está ativo nessas redes sociais. Qualquer novidade que a gente tiver, a gente vai comunicar com vocês lá. Então, eventos, lives, alguns seminários. Então, a gente vai estar sempre ativo lá nas redes sociais. Então, meu muito obrigado a todos. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, curtir esse vídeo aqui, deixar seu comentário. Se tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário do vídeo também que a gente vai responder. E até a próxima.